Oi, pessoal. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sabe quem disse isso? Foi o apóstolo Paulo, quando ele estava ali na igreja de Éfeso. Ele então manda chamar os anciãos da igreja, reúne os anciãos da igreja e começa a falar a eles, né, de como ele se portou no meio deles, de como ele teve a firmeza para levar o evangelho àquele lugar. Ele fala que ele se serviu ao Senhor com humildade, com lágrimas e sofrendo tentações, né, e envolvido pelas ciladas dos judeus que armavam muitas ciladas, muitas armadilhas para ele. E ele então vai discursando e ele chega um momento que ele fala: "E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer." Ele disse: eu vou deixar agora aqui vocês e eu vou para Jerusalém. Eu não sei o que vai me acontecer lá, não tenho a mínima ideia, a não ser uma coisa, a não ser o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Quando eu leio isso aqui, eu fico, de uma certa forma, chocado com a realidade dessa época do apóstolo Paulo e a realidade da nossa época atual, onde tem sido pregado um evangelho diluído, raso, né, medido por baixo, um evangelho mais psicológico do que um evangelho espiritual, do que um evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Hoje não se pode passar por lutas e tribulações que os cristãos, dizem que se passarem por lutas e tribulações, até jogam culpa em Deus, né, que Deus está sendo ruim, que Deus é perverso, porque se são cristãos, porque passam por lutas e tribulações, porque tem sido pregado o evangelho muito suave, em que não há sofrimento, resumindo, não há cruz, não há o levar a sua cruz. E as pessoas então pensam que podem viver de qualquer maneira e que não tem que passar por lutas e tribulações. Então eu fico chocado quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo isso. Eu só sei o que o Espírito Santo me revela, que de cidade em cidade me esperam prisões e tribulações, de cidade em cidade. Ele sabia que qualquer cidade que ele fosse, na verdade ele não sabia, mas de cidade em cidade, ele ia para uma cidade, o Espírito Santo revelava isso para ele. Ele ia para outra cidade, o Espírito Santo revelava somente isso para ele, que haveriam prisões e tribulações. Havia perseguição, tortura, risco de morte. Hoje o evangelho de uma certa forma, muito fácil, né? Nós praticamente não temos prisões, tribulações, não somos tão perseguidos e dessa forma acabamos vivendo talvez um evangelho fraco, superficial e onde não há arrependimento e conversão. Praticamente todos se consideram cristãos, mas todos são praticamente cristãos superficiais, que não têm a profundidade no evangelho, como Paulo diz aqui um pouco mais à frente, o evangelho da graça. Ele diz assim, como eu li no início: mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus, para dar testemunho, para testificar, para mostrar através de minha vida o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele disse isso aqui se despedindo, né, da igreja de Éfeso, porque ele falou que eles não mais o veriam, não mais veriam o rosto dele. Mas ele protestava, ele declarava que ele estava limpo do sangue deles, porque ele nunca deixou de declarar o verdadeiro evangelho, de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Do evangelho da graça de Deus, não do evangelho que muitas vezes é pregado hoje. O evangelho da graça dos homens, o evangelho segundo os homens, o evangelho do poder dos homens e não do poder de Deus. Evangelho que não transforma, que toca apenas o emocional. Tem surgido tantos líderes, tantos pregadores, coachings, digamos assim, né, que é o termo que se usa hoje em dia, né? Muitos não são pastores,
né? Não são bispos, são coachings, é um nome bonito, né? Moderno, e que pregam eu não vou dizer nem evangelho, mas pregam umas coisas emocionais, né? Psicológicas, trabalham mais com psicologia do que evangelho. Talvez nem mesmo abrem a Bíblia para ler, talvez nem mesmo citam a passagem da Bíblia, e se citam, às vezes interpretam da forma que eles querem interpretar e da forma que vai tocar o povo com a interpretação errônea da palavra de Deus. Então eu vejo aqui, como eu disse, fico chocado com a realidade, né, da época do apóstolo Paulo, dizendo que de cidade em cidade o Espírito Santo revelava que só esperavam por ele prisões e tribulações, e não bênçãos, prosperidade, cura, como tem sido pregado hoje. A maioria das palavras tem sido tudo voltada para isso. Prosperidade, bênção, cura, motivação, declarar, né, tomar posse, entrar, pise, onde você pisar, Deus vai te dar, mas não se fala sobre conversão, sobre o evangelho da graça que o apóstolo Paulo falou aqui, como ele falou que ele viveu demonstrando o evangelho da graça para a igreja de Éfeso e para todas as igrejas que ele fundou. Então há uma distância muito grande, né? Não só de tempo, mas também de qualidade entre o evangelho aqui da época do apóstolo Paulo e os nossos dias atuais. Como se perdeu essa qualidade, essa maneira de enxergar o evangelho? Temos que nos voltar para isso, para a palavra de Deus e meditar e buscar reavivar esse evangelho nos nossos dias atuais. Por mais que seja difícil, cabe a cada um de nós pessoalmente ter esse interesse e buscar isso para a nossa vida. Não ter a nossa vida por preciosa. Hoje se diz muito, você é precioso, você é importante para Deus, você é precioso para Deus. Realmente somos importantes e preciosos para Deus, mas não dessa forma como tem sido pregado hoje. A nossa vida não pode ser preciosa aos nossos olhos ao ponto de não vivermos o evangelho, de negarmos o evangelho. Por isso o apóstolo disse, ele não tinha a vida dele por preciosa em nenhum sentido. Ele sabia que esperavam por ele ali, quando o Espírito Santo revelava prisões e tribulações, mas ele não se importava se ele ia apanhar, se ele ia ser chicoteado, se ele ia ser apedrejado, se ele ia ser morto, se ele ia adoecer. Ele não se importava, contanto que ele desse testemunho do Evangelho da Graça. Hoje em dia, como eu disse, devido a palavras somente psicológicas, né, a maioria psicológicas, nós estamos vivendo dessa forma. Estamos tendo a nossa vida por muito preciosa, muito preocupado com o corpo, com a saúde física. Nunca se teve tantas academias cheias, né? As pessoas estão preocupadas com a forma física, com o corpo. Nunca se praticou tanto esporte, nunca se teve uma busca tão grande por saúde, por beleza exterior, por manter a aparência, por cirurgias plásticas. E isso no meio daqueles que se dizem cristãos. Estão mais preocupados com o que tem relação a essa vida do que com o evangelho da graça, de não ter a vida por preciosa. E porque estão tendo a vida por preciosa e muito importante, estão deixando o evangelho de lado e mesmo assim se dizendo cristãos, achando que podem ir para o céu de qualquer maneira. Precisamos sim cuidar da nossa saúde, é importante que tenhamos saúde, mas não nos preocupar ao ponto de deixarmos o evangelho de lado. A nossa vida não pode ser tão preciosa a esse ponto. Devemos pensar como o apóstolo Paulo aqui, falar como ele falou, não temos a nossa vida por preciosa, contanto que consigamos cumprir a carreira que está proposta para nós, de dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Devemos refletir, porque tem sido empurrado para dentro das igrejas essa filosofia, esse estilo de vida, mais preocupado com coisas desta vida do que com o reino de Deus. E isso tem atrapalhado, tem mudado muitos líderes, muitos pastores que acabam seguindo a tendência desse mundo. É a moda deste mundo, né? Preocupação, um egoísmo, uma preocupação consigo mesmo, ao ponto de não dar a vida pelo Evangelho, como o apóstolo Paulo fez. Como eu disse, infelizmente, estamos com um abismo muito grande entre nós e a época do Evangelho aqui do apóstolo Paulo. Infelizmente, se perdeu essa essência. A essência da igreja primitiva, fundada por Jesus ali e dado ali para a liderança dos apóstolos, se perdeu a essência do Evangelho. Mas devemos lutar e buscar resgatar essa essência para assim vivermos o verdadeiro Evangelho da graça de Deus
que é o poder de Deus para a salvação, o evangelho que tem a ver com santidade, com o processo de santificação, de conversão, de arrependimento, de mudança de vida em todos os sentidos. Devemos buscar nos apegar a isso, não deixar que as tendências do mundo nos atrapalhem, não entrar na tendência do mundo de deixar Deus de lado e preocupar com Deus somente nos momentos que temos necessidade, ter Deus realmente somente como um supridor das nossas necessidades. Muitas vezes talvez como um empregado nosso, alguém que tem que realizar todos os nossos desejos e vontades e que não nos pode dar prisões e tribulações, como ele dava para o apóstolo Paulo. Reflita sobre isso, fica aqui um conselho, uma exortação para que nós venhamos a mudar a nossa mentalidade, porque infelizmente o mundo vai de mal a pior nesse sentido. Se você, se cada um de nós não começar a tentar mudar isso em nós mesmos, a mudança não acontecerá. Busque isso, busque do Espírito Santo uma inspiração, busque esse desejo ardente de mudar a sua própria vida e de ajudar, aconselhando e exortando a todos os outros a também mudarem. Ok? Um abraço a todos, obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.